Tá reconectando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que tá chegando por aqui. Uma segunda-feira abençoada para todo mundo que tá chegando por aqui. Bom dia para mais um dia de live aqui no Instagram. Nossa segunda-feira começando com a gente mudando a nossa forma de pensar e aprendendo cada vez mais como usar o poder dos nossos pensamentos, né, ao nosso favor para criar nossa própria, dedicando esse tempo aí da sua semana, já para começar a semana cuidando de você. Quando você cuida dos seus pensamentos, você está cuidando da sua vida. E isso é um passo muito grande que você está dando hoje, de estar aqui junto comigo para se dedicar a aprender um pouco mais, a ouvir, bem consiga ter os resultados, né? E assim comece a mudar a sua vida, tá bom? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Live pelo YouTube, a reprise da live, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos também aqui do YouTube, tá bom? Vai chegando, vai dando seu like. Se ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Se ainda não me segue aqui no Instagram, se cadastra para você se inscrever também, para se inscrever não, né, para seguir, para assim você receber todas as notificações que tem de live aqui nas segundas-feiras, os conteúdos que tem no feed também. Tá bom? Aproveita tudo, porque é uma forma de você começar a mudar a sua realidade, aprendendo a partir dos meus erros, dos meus acertos, das minhas dicas, você vai colocando em prática na sua vida também, e tendo os resultados como tantas pessoas vão compartilhando aqui com a gente, até mesmo na live, né bom, gente? Hoje, a live, o tema é um pouquinho diferente. Semana passada a gente fez leitura comentada do livro Peça Ser Atendida. Quem estava aqui semana passada e participou da leitura comentada do livro Peça Ser Atendido, comenta aqui quem fez o exercício, né? Porque eu falo, tem uma diferença de aluno e de estudante, né? O estudante, gente, né? Tem pessoas, né, que não sabem essa diferença. Eu vou até reafirmar aqui, mas tem uma diferença, né? Porque um é só aquele que vai na aula. Agora, o aluno é aquele que... O aluno e o estudante, eu tô confundindo aqui. Mas tem o aluno é aquela pessoa que assiste a aula, né? E apenas procura a pessoa que ele faz a mais, tá? Que ele realmente se dedica. O aluno, ele tá só seguindo o ramo ali, né? Ele vai, ele assiste a aula, até peguei aqui. Aí depois de assistir a aula, ele estuda o conteúdo para que ele seja, né, mais assimilado por ele pratica. Então, quem que você está sendo aqui nas nossas lives? Estudante, que é aquela pessoa que se dedica realmente, que tem o desejo de mudar, que tem o desejo de ser mais, ou você é a pessoa que é aluno, que assiste a aula, tô aqui, não tô fazendo nada, mas não pratica, não coloca em prática, não se dedica realmente a ter uma mudança. Não é? Muitas vezes na nossa vida, nós passamos a vida como aluno. A gente vai só ali, tô aqui, participo de tal grupo, faço tal coisa, mas a gente não se envolve realmente em praticar aquilo que a gente aprendeu para que exista uma mudança. Aí a gente vai lá e fala, fulano não consegue, mas fulano tem praticado, né? A diferença às vezes de fulano para você é que fulano tem praticado. O Lucas Custódio, por exemplo, assiste as lives 3 vezes às vezes, né? Aí pratica o que eu coloquei, porque eu falo aqui, colocou em prática, aconteceu, conseguiu o emprego que ele queria. O Luciano pratica o que eu falei aqui, pratica o que eu coloquei em prática no caderno da permissão, que eu já ensinei no caderno da permissão, várias mudanças na vida. Então tem uma diferença de você ser estudante e de você ser aluno. Então eu espero que cada um de vocês que estão aqui sejam, né, com a dedicação e com um desejo, se ainda não é um estudante, de se tornar um estudante realmente, de colocar em prática tudo que está aqui. Não só de ter assistido a live da semana passada, mas de ter feito o exercício. Quem fez o exercício, que nem a galera que estava ao vivo já foi fazendo junto, já viu o resultado, tá bom? Então, bom dia para todo mundo. Uma segunda-feira já abençoada para todo mundo, né? E agora, gente, vamos lá. Hoje, como vocês sabem, no final da live nós temos tarô do Osho pra gente ver aqui uma mensagem, um direcionamento para nós. Um pouquinho aqui de afirmação. Como é que eu uso as afirmações para reprogramar minha mente e mudar minha realidade? Quem já ouviu falar de afirmação? Quem faz? Quem acha que tem resultado, que não tem resultado? Vai colocando aqui pra mim. Você já fez afirmação? Você já viu o resultado? Hoje eu vou te contar. Anota, já pega. Eu sempre falo, papel e caneta. Meu estojo não tá aqui hoje, porque não é live de leitura, mas papel e caneta na mão, tá bom? A gente vai falar hoje, eu fiz até roteiro, gente, porque senão me perco, é muita informação. Eu vou te falar as 4 formas que eu uso afirmações para reprogramar minha mente.
Não é a mesma balela que você já ouviu de reprogramação por aí, porque é a minha experiência pessoal, tá? Então eu acho que, como eu nunca falei, não tem outras pessoas falando, né? Então, é o que eu e umas outras pessoas falando, não é que é balela, tá? O que eu quero dizer. Mas não é a mesma coisa. Você fala, mas eu já ouvi falar de afirmação. Você nunca me ouviu falar de afirmação e o que eu faço. Então eu vou te falar o que eu faço, por que eu faço, as formas que eu faço de maneira consciente e as que eu faço de maneira subconsciente. Pois é, eu divido minhas afirmações nesses dois grupos. As que eu faço de forma consciente e a subconsciente. Por que eu resolvi fazer? Enfim, como que eu faço? Vou te dar dicas de como você pode fazer também. É claro, se você quiser. Né? Aqui eu tô compartilhando, mas cabe a você a responsabilidade sobre a sua vida, né, gente? Sobre o que você quer manifestar na sua vida, sobre o que você quer realizar, tá? Muitas vezes eu falo, eu vou te ajudar, mas o desejo, né, de ajudar é meu e genuíno, mas a vontade de fazer acontecer tem que vir de você. Então, assim, anota, se você quer realmente ver uma mudança na sua vida, anota o que eu vou te falar aqui hoje. Pega papel e caneta, se dedica. Às vezes você tá no trabalho, eu sei que não dá tempo, mas assim, ouve com carinho tudo que eu tô falando aqui. Depois pega um período do seu dia e se dedica a fazer isso. Alguns anos atrás, hoje em dia as pessoas olham, mas você tem tempo, Aline. Você tá aqui 11 horas da manhã, tá fazendo live. Sim, mas a minha vida não sempre foi assim, gente. Eu trabalhava num lugar que eu trabalhava, entrava no meu trabalho às 8 horas da manhã, pra estar lá eu acordava às 5 e pouco da manhã. Eu saí do meu trabalho às 6. As marretadinhas do bem que vocês gostam, né? Vocês adoram. As marretadinhas do bem porque incentiva. A gente precisa de alguém falar assim, vai minha filha, não tá fácil não, mas vai. Então, serei essa pessoa toda segunda-feira aqui pra te dar um incentivo pra você começar a sua semana já com up, tá bom? Então, momento marretadinha do bem. Nem sempre a minha vida foi assim, de eu escolher o horário que eu acordo. Sim, hoje eu escolhi o horário que eu acordo. Eu fui pro show ontem de noite, eu cheguei mais tarde e eu não tava com vontade de acordar no horário que eu queria, que eu costumo acordar, e eu acordei mais tarde. Eu tô aqui fazendo a live, eu tenho essa liberdade de tempo, mas nem sempre foi assim. Como eu falei, eu trabalhava de segunda a sexta-feira. Isso, antes eu já trabalhei fim de semana, horários de feriado e tal. Aí me dediquei um pouco mais, comecei a usar o meu tempo livre para evoluir como pessoa, para que eu conseguisse passar num concurso público, para que eu conseguisse me graduar, para depois passar no concurso público, para que eu tivesse esse benefício de ter esse tempo livre no fim de semana. Então não foi, caiu do céu. Eu adoro saber que através do meu pensamento as coisas vêm com muita facilidade para mim, mas existe uma dedicação antes, tá? Então, assim, naquele período que eu estava na prefeitura, que eu chegava em casa às 8 horas da noite, o horário que eu tinha livre, eu me dedicava a meditar, eu me dedicava a estudar as coisas que eu precisava, eu me dedicava a fazer novas coisas. Então hoje, cabe a você, eu tô aqui pra te ajudar com o maior carinho do mundo, mas cabe a você assistir essa live, tô no trabalho, quantas vezes eu também assisti, tá bom? Assiste onde você tá agora, mas depois para e faz uma anotação detalhada disso. Se dedica na mudança que você quer pra sua vida. Não terceiriza a mudança que você quer pra sua vida pra outra pessoa. Não coloca a culpa no outro. Não fala que esse ano não tá dando certo porque teu marido não tá te apoiando. É você quem tem que se apoiar. Eu sei que muitas vezes seria mais gostoso se as pessoas, né, apoiassem a gente nas mudanças que a gente quer fazer. Mas a mudança, gente, que acontece sempre vem de dentro pra fora. Então só a gente pode fazer por nós mesmos, tá bom? Então, dedica um tempo. As pessoas que estão dedicando tempo, estão assistindo, que estão percebendo, estão vendo. Então, assim, os resultados. Então faça o mesmo. Olha pro resultado da pessoa e fala, o próximo vai ser eu. Quem aqui que vai ser o próximo a contar um depoimento aqui durante uma live que teve uma mudança em algo que queria muito, como o Lucas? Que era um emprego que ele achava que era muito distante pra ele e conseguiu. Se você tá aqui na live e você acha, eu acho que eu nunca vou conseguir, não precisa gente. Sabe, eu quero aprender coisas, mas eu acho que eu não vou conseguir, não dá. Então, assim, é isso aí, Joyce. Você tem que afirmar. Não sou eu que tenho que afirmar por você. Não sou eu que tenho que decretar a sua vida por você. Deus te deu esse poder, então decreta. Eu vou ser a próxima. Eu vou contar um novo depoimento aqui. Eu vou mudar minha vida esse ano. O ano de 2024 vai ser um ano de mudança pra minha vida. E quem que tá falando isso? Eu, porque Deus me empoderou pra falar isso. Tá bom? Então, bora lá. Isso aí, Joyce. Deixa eu ver, Joyce colocou aqui também. É até bíblico. Afirmo tudo que a Bíblia diz que eu sou e faço afirmações para acabar com crenças limitantes. É isso mesmo, adorei. E as afirmações de eu sou realmente são muito poderosas. Realmente. Então vamos lá, gente. Na semana passada
de exercícios. Teve exercício prático na live da semana passada. Quem não assistiu, já dedica um tempinho. A gente tá aqui na hora do almoço, pega a hora do lanche, a volta para casa, de repente, só ouvindo, seja lá como for que você consiga ver. Assiste a outra, pratica o que eu ensinei, para você já começar a colher resultado ainda essa semana. Não deixa para depois. Não deixa pra depois. Quando você pensa que não, daqui a pouco o ano acabou, você fala assim, meu Deus, eu não fiz nada. Mas tem oportunidade. 5 minutinhos que você dedica, a live não tem 5 minutos, mas o exercício tem. Pra você cuidar um pouquinho da sua vibração, o resultado é enorme, gente. Porque 17 segundos de pensamento positivo tem um efeito de 2 anos de ação. Tu já pensou o aceleramento que vai dar na tua vida? É quase o plano JK. 50 anos em 5. Então não fica parado aí, é 50 anos em 5. São 2 anos em 17 segundos, então vai e faz, tá bom? Bom dia, galera que tá chegando por aqui agora, tá bom? Então, gente, afirmações é o nosso tema de hoje, como reprogramar a mente. Vou falar da minha experiência, tá? Primeiríssima coisa, por que, gente, que eu uso afirmação? O que aconteceu que eu comecei a usar a afirmação, né? Eu comecei a ver, né, histórias de pessoas que já tiveram em lugares mais inóspitos, mais difíceis dos que eu vivi na minha vida e tiveram um resultado muito grande com a afirmação. Muita gente, às vezes, não sabe disso, né? Mas eu vou falar 2 nomes importantes aqui pra vocês, importantes de pessoas conhecidas. Me falem se vocês conhecem ou não. E aí eu vou contar um pouquinho da história dessas pessoas. Quem já ouviu falar aqui da Louise Hay? Quem já ouviu falar aqui do Tony Robbins? Me conta aqui quem já ouviu esses 2 nomes. Em áreas completamente diferentes, né? Se a gente parar para analisar, tem alguma similaridade, mas em áreas completamente diferentes, que eu digo assim, na vida realmente, né? O Tony Robbins, ele é um coach, para quem não conhece, e ele é um dos treinadores mentais conhecidos mundialmente. Ele treina presidentes, Bill Clinton, George W. Bush e vários outros presidentes famosos contratam o Tony Robbins para ajudá-los a reprogramar a mente. Outra pessoa também, né, que fala de afirmações, talvez você já conheça, que você já tenha ouvido falar, a Jennifer Lopez. Sim. Aí vamos lá, né? Vamos contextualizar aqui. O Tony Robbins, como eu já falei, ele é contratado por celebridades famosíssimas, por atletas que precisam reprogramar a mente para conseguir ter um alto desempenho. Então, assim, ele é contratado por pessoas enormes. Louise Hay, gente, autora de milhares, né? Milhares não, mas dezenas, centenas de livros, né? A dona da Hay House, que é uma editora famosa, a Louise Hay, ela não tá mais no nosso plano físico, mas ela foi fundadora da Hay House, né? Que é uma editora, que foi a editora que ela criou. Só que aí, gente, tem um grande negócio aqui, né? Eu tô contando essas pessoas, Tony Robbins, né? Caraca, treina presidente dos Estados Unidos, que coisa, que loucura. Só que, eu não sei se você sabe, mas assim, alguns anos atrás eu li alguns livros do Tony Robbins e por ter lido comecei a me interessar mais pela história dele. E o que aconteceu é que na história dos livros dele, ele conta a vida dele, né? E ele era um garoto, né? Que ele tinha uma mãe abusiva, que foi maltratado na infância, pai com problemas também, não sei, nem o pai não era presente e tal. E aí o que aconteceu, né? Que ele era super tímido, retraído. Quem já assistiu o documentário do Tony Robbins na Netflix, Eu Não Quero Ser Seu Guru, dá pra perceber que tudo que ele é hoje é menos tímido, né? Ele não parece uma pessoa tímida, ele é um homem enorme, com mais de 60 anos, mas com aparência adolescente tímido. A gente não consegue conceber essa ideia. Era tímido, retraído, tinha um monte de problema. Ele trabalhava, gente, como zelador num prédio. E aí o apartamento dele era tão pequenininho. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa tem uma banheira, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas é mais comum ter banheira do que ter chuveiro, porque economiza água, né, gente? Você põe uma água lá e fica. O chuveiro vai caindo água à torta direita. Então, as pessoas que têm menos dinheiro, não tem chuveiro, elas gostam de luxo, a gente acredita que, mas a pessoa tem banheira rica. Não, é o contrário. Porque a banheira, ela é econômica, se a gente parar pra analisar, tá? E aí, no caso deles lá, e é necessário, às vezes, faz banho de imersão, de acordo com a temperatura do local, enfim. Então é muito comum, aquelas banheiras simplesinhas, bem básicas mesmo, para apartamento. As pessoas têm mais dinheiro, tem chuveiro e banheiro, as pessoas que não têm, só tem
banheira, tá? E aí o que acontece, né? Ele tinha um quarto só e ele não tinha nem pia na casa dele, que ele morava, né? E nesse lugar que ele trabalhava como porque ele não tinha condições nenhuma, assim, né? Aí ele começou a se interessar por reprogramação mental e por um tempo na vida dele ele corria todos os dias ouvindo uma afirmação. E essa afirmação, a afirmação do Joseph Murphy, e essa afirmação, ele falava, gente, eu vou contar pra vocês qual é. Essa afirmação que ele fez foi começando a mudar toda a vida dele. Ele começou a aplicar tudo aquilo que ele estava aprendendo no estudo de reprogramação mental, começou a treinar em tempo recorde. As pessoas passavam semanas para começar a aplicar. Ele aplicava 2 dias depois que ele aprendia. Antes de terminar o curso, ele já tinha feito o treinamento, tinha aplicado em, sei lá, dezenas de pessoas. Um potencial enorme estava todo escondido dentro dele. E com aquelas afirmações ele foi restaurando aquilo. E cresceu em tempo recorde na vida dele. Tanto que pouco tempo depois, menos de 10 anos depois que ele tinha começado tudo isso, que ele era aquele menininho que não conseguia, mal conseguia se sustentar, ele estava indo para um evento dele. E ele achou estranho porque tinha um trânsito enorme, era na Flórida, o evento dele. Por que, gente? Tinha um trânsito, ele estava indo de helicóptero pro evento dele e observou que estava um trânsito enorme na região que seria o evento, ficou preocupado, caraca, vai atrapalhar as pessoas irem pro evento. Só que o que ele não sabia é que o trânsito estava sendo causado pelas pessoas que estavam indo pro evento. A mesma coisa, não sei se você sabe, mas ela era uma criança que foi abusada pela mãe, pelo padrasto, que fugiu de casa para poder se livrar de todo esse abuso, de tudo isso. Depois encontrou um marido que achou que ela tinha uma vida, que ela estava começando a ter uma vida estável, tudo, mas o marido abandonou ela, ela não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nada. Como é que a pessoa fundou uma empresa, fundou uma editora famosa, tinha um Rolls Royce, que é um carro famosíssimo, caro pra caceta, e como é que ela tinha tudo isso? E essa pessoa começou a vida desse jeito. Uma coisa importante aqui, no Brasil, carro muitas vezes é tido como luxo. Nos Estados Unidos as coisas são longe pra caceta. Então o que acontece é que carro é necessidade. Porque se você não tem, você não sai do lugar. É basicamente isso. Até que os preços são diferentes daqui, tá? Então, ela não tinha dinheiro, não tinha nome, na verdade, pra conseguir investir ou pedir um carro, sabe? Conseguir comprar um carro. E aí uma pessoa que ajudou ela, pra perceber a situação que ela tava. E aí, gente, com tudo isso, a partir das afirmações positivas, ela começou a mudar completamente a vida dela. De ser uma dona de uma editora famosa. Ela curou uma doença super, né, que as pessoas têm pavor, que é câncer. Com afirmações também, sem precisar de cirurgia. Quando ela descobriu o diagnóstico, ela pediu 6 meses pro médico dela. E ela usou o argumento que ela não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Porque fora do Brasil também, tudo isso é diferente, né? Não é como a gente aqui no Brasil, então você tem que arcar com os custos médicos. Não tem seguro social se a pessoa trabalha e tal. Mas é bem diferente. E aí o que acontece é que esses 6 meses ela usou afirmações e não tinha mais nada depois, quando ela foi fazer o exame de novo. Então, com essas histórias a gente percebe o poder que a afirmação positiva tem, né? A Jennifer Lopez, como eu falei, a Jennifer Lopez, ela afirma todos os dias que ela... Vamos lá, quem lembra da Jennifer Lopez, faz a imagem aí na cabeça primeiro, antes de falar, e lembra que se você pegar um álbum da Jennifer Lopez, uma foto dela de 10 anos atrás, você não vai ver muita diferença, parece que ela tá sempre do mesmo jeito, né? O que acontece, gente? A Jennifer Lopez faz uma afirmação, ela contou pra Oprah, que por sinal é uma pessoa que também usa afirmações positivas, e ela contou que todos os dias ela faz uma afirmação que ela diz que independente da idade que ela tenha, ela continua sempre jovem. Tá, funciona? Acho que sim, né? Então, a gente percebe o poder que as afirmações têm na história das outras pessoas. Por isso eu comecei a usar na minha vida também. E aí, gente, né? Mas ali, né? Funciona para essas pessoas, não sei o quê. Eu gosto de pegar dados científicos. Como eu já falei, eu estudo as coisas de lei da atração, mas eu tive uma base científica, tanto na graduação quanto em pós-graduação, pesquisa científica e tal. Então eu gosto de ver a base científica das coisas. E o que diz a base científica das coisas, né? Eu trouxe pra vocês porque a gente às vezes tem aquela descrença, será que funciona mesmo? E aí, como a gente fica com um pezinho na Matrix, vamos usar a própria informação da Matrix para fortalecer a nossa crença, tá? No poder do pensamento. E olha aqui só, a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, ele diz o seguinte, que as afirmações positivas reduzem os níveis de cortisol, que é o hormônio liberado durante o estresse, tá?
Então, o que acontece? Quando reduz o nível de cortisol, gente, você sai daquele lugar de luto-fuga e você tem mais clareza para agir na sua vida. Então, mesmo que você não acredite em nada que eu falei aqui, só o fato de você ter mais clareza para encarar os problemas da sua vida já ajuda, né? Todo mundo sabe o que a ciência fala dos níveis altos de cortisol, né, no sangue. Então, a Universidade da Califórnia fala isso, um estudo feito sobre afirmações, e a Universidade de Granada, na Espanha, ela fala, né, ela relaciona o estudo de afirmações que mostra que a baixa de cortisol é alto de pressão, a reduzir os níveis de pressão alta. Então, se você não vai fazer para conseguir as coisas que você quer, que vai funcionar, isso eu te garanto, pelo menos pela sua saúde já ajuda bastante. Porque quando você tá com a sua saúde bem, as coisas ficam muito mais fáceis para você resolver. Quando você tem clareza mental, você consegue resolver a sua vida com muito mais facilidade. Então as coisas tendem a fluir de qualquer forma, tá? E por que as afirmações mentais funcionam, gente? Porque o nosso cérebro não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Ele não reconhece o que a gente fala que é verdadeiro, nem o que a gente fala que é falso. Tá? Então, o que acontece? Ao longo da nossa vida, no começo da nossa vida, da nossa infância, a gente recebeu várias informações, várias afirmações de pessoas de fora. E mesmo que não fosse verdade, nosso cérebro infantil, e ainda sem maturidade para distinguir o que era verdadeiro do que era falso, aceitou como verdade. Então, ele chegou, por exemplo, sua mãe falou: ah, você não tem jeito, você é bagunceiro, você é desorganizado. E ele acatou aquilo. Mesmo que você fosse, mesmo que a sua mãe estivesse falando isso num momento de estresse, de cansaço, o seu cérebro não distinguiu o que era verdade e o que era mentira, ele só acatou aquela afirmação. E hoje você está vendo os reflexos dessa afirmação que você recebeu várias vezes sendo demonstrado na sua vida. Por exemplo, você recebeu a afirmação, você absorveu aquela afirmação como verdade, seu cérebro criou um programa a partir disso. E aí, sou preguiçoso, então eu não consigo entregar as coisas no prazo, eu não consigo dar conta de todas as áreas da minha vida, quem tem preguiça não tem sucesso. Então, o seu cérebro aceitou aquela afirmação como verdade e começou a trabalhar a partir desse comando. Afirmações são comandos mentais. Sendo verdadeiro ou falso, o seu cérebro vai acatar, tá? Então, eu vou te explicar aqui como que eu faço agora. E aí, gente, vamos lá, né? Tem 4 formas que eu faço afirmações, só que eu separo em 2 categorias. Quem tá entendendo aqui, comenta. Tô entendendo, tô acompanhando para entender se vocês estão no mesmo ritmo, tá? Antes de dar continuidade. Quem tá no YouTube, na reprise, não dá pra falar isso, né? Vou até comentar, mas eu não vou saber, não vou conseguir interagir com vocês em tempo real. E a gente pode perguntar depois, tá? Pode abrir para perguntas, para vocês perguntarem. É legal que a gente tem uma troca bem gostosa. Semana passada teve as perguntas e foi muito produtivo aqui, tá bom? E eu gosto das perguntas de vocês também, porque é uma forma de entender o que melhor eu posso trazer para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. Quais são as 4 formas que eu uso? Eu vou começar com as formas conscientes, tá? A gente nunca divide as afirmações de forma consciente e inconsciente, né? A gente só faz, né? Mas eu divido de formas conscientes. Você colocou o fone para ouvir. Então, eu divido de formas conscientes e inconscientes, tá? Eu vou falar a primeira que eu uso. Eu não peguei meu japamala. Mas a primeira forma que eu uso a afirmação é com japamala. Aline, com japamala, já vou te explicar. Essa é uma forma consciente. Mas como assim consciente, Aline? Eu faço conscientemente. Gente, tá? Você pode fazer conscientemente, ou seja, tô conversando aqui agora. Eu tô consciente do que eu tô falando, do que vocês estão me dizendo. Essa é uma forma consciente de fazer a afirmação. Porém, qual a diferença dessa forma, né? O que tem de peculiar nela? Ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela me envolve nessa forma de fazer a afirmação. Eu preciso estar consciente, eu preciso estar aqui fazendo. Por exemplo, se eu assisto uma aula, eu estou no exercício da aula que eu fiz. Assisti uma aula de matemática, por exemplo. Se eu pego e faço um exercício daquela aula, eu estou praticando conscientemente aquela informação que eu recebi, de modo que eu assimile. Entendeu? Bati o fone aqui, gente, pode ter dado um ruidinho. Então, quando a gente faz a afirmação de forma consciente, você precisa estar atento naquele momento e estar conscientemente prestando atenção no que você está falando. Exige tempo na sua rotina, na sua vida para você fazer, né? Então, a forma consciente, ela exige essa demanda de tempo aí. Você vai precisar organizar a sua vida para que você possa praticar. Eu vou te falar aqui uma forma que você pode fazer para que você consiga inserir, tá bom? Então, eu faço com japamala. Por que com japamala, ali? Olha só, lendo os livros da
vocês quiserem, se vocês falarem eu quero, eu coloco aqui pra vocês. Porque eu pergunto, às vezes eu vou dizer, eu vou fazer, nem sei se vocês querem. Então, se realmente quiserem, eu listo quais são os livros da Louise Hay e disponibilizo pra vocês. De algum jeito aqui, porque eu não sei, aqui não dá na live, mas eu deixo depois nos stories ou naqueles destaque que tem livros, tá? Eu deixo marcado os livros da Louise e falo pra vocês. Ela tem vários, eu já li vários. Inclusive tem livretinhos dela pra cada área da vida, pra quem quiser, tá bom? Então, o que acontece, gente? Esses livros, né? Ela fala como você utilizar as fala, na maior parte dos livros, que você tem que fazer pelo menos umas 300 vezes ao dia. Eu falei, cacete, 300 vezes ao dia. Aí não vou dar conta, porque tem outras coisas pra fazer. Eu tô aqui fazendo live com vocês, depois eu tenho coisa da empresa pra fazer, tem que programar aula com aluno, tem um monte de coisa, tem consultoria, tem a minha vida, tem rolezinhos pra ir, tem que fazer, né? Tanto minha vida pessoal, profissional, quanto o meu momento de bem-estar, de lazer. Tem outras coisas da minha vida para fazer. Eu não tenho só o tempo livre para fazer afirmações. E claro, eu quero dedicar a minha vida para fazer uma mudança nela, para melhorar cada vez mais, para me desenvolver como ser humano, para ser mais do que eu sou, né? Que eu acho que é esse o nosso objetivo aqui, sempre ser mais de quem a gente é, daquilo que a gente é. Porém, eu tenho outras áreas da minha vida. Então, 400 vezes, eu pensei, normalmente eu vou esquecer. Eu vou tender a esquecer, porque tem outras coisas que vão ocupar meu tempo. É claro que eu dedico meu tempo, sim. Eu tiro um tempo da minha vida para essas coisas, porque eu sei a importância delas e o potencial que elas têm. Mas eu também reconheço que existe esse equilíbrio, né, gente? Então, o que acontece, né? Alguém tá perguntando aqui, você já leu o livro do Poder do Subconsciente? Já li, sim. Já falo depois sobre ele, tá bom? Mas o que acontece, né? Essa forma que a Louise, né, ela comenta aqui, eu vou pegar e vejo as perguntas de vocês no final, tá, gente? Que aí fica mais fácil. O que acontece? Essa forma, né, de 300 vezes, pra mim eu pensei, eu não sei se eu dou conta. Então eu vou garantir 108. Eu garanto 108. E aí o que eu comecei a fazer? Usar o Japamala. Primeiro, porque se eu for tentar contar mentalmente vai dar muito ruim. Então, com o Japamala, ele garante que eu faça 108 repetições, tá? Da afirmação que eu escolhi. Essa é a forma consciente, ou seja, eu tô ali conscientemente fazendo a afirmação, tá? Essa é uma das formas. Eu vou te explicar 4, porém, tá dividido em 2 categorias. Conscientemente por exemplo, tô lendo isso aqui, eu tô conscientemente fazendo isso. Eu tô falando conscientemente a afirmação. Então eu usei essa forma e as 108 vezes para mim, eu não vou fazer as 300 e eu vou te explicar o que eu faço para compensar essa falta, entendeu? Porque se eu não vou fazer as 300 vezes que ela falou, eu tenho que compensar de alguma forma. Então eu compenso de outra forma, mas a primeira forma que eu faço é com Japamala. E eu uso o Japamala porque ali eu já garanto 108 vezes a afirmação falando em voz alta, tá? E também, gente, o que acontece, né? Essa forma com Japamala, caso não tenha, se você tiver terço, ajuda, tá? Tem o terço é só você multiplicar 2 terços, ou seja, fazer 2 vezes o rosário. Esqueci a quantidade de bolinha. Mas enfim, acho que é 58, sei lá. Mas o dobro da quantidade de bolinhas do terço é a quantidade exata do Japamala, tá? Então se você fizer 2 vezes vai dar a mesma coisa. Então essa é uma das formas que eu utilizo afirmações de forma consciente. Outra forma é com post-it. Só que essa daí também é conscientemente. Eu coloco afirmações em lugares específicos, de modo que quando eu vou ver aquele lugar, por exemplo, no espelho do banheiro, eu coloco afirmações. E ali tem a quantidade de vezes que eu tenho que repetir. Essa também é consciente. Olho pro espelho, tenho que repetir X vezes, entendeu? Mas mesmo assim, não vai bater a quantidade que a Louise falou, de pelo menos umas 300 vezes. Onde que você aprendeu isso, Aline? Assistindo aula com a Louise Hay. Aline, mas como? Ela não dá aula mais. Eu sei, mas existem vídeos, né? Uma escola de Portugal, ela oferece treinamentos com palestras que a Louise tinha, né, que ela tinha dado e tal, e ela oferece esses treinamentos e eu participei desses treinamentos, gente, com as gravações de palestra da Louise Hay, e aí ela falava a quantidade, pelo menos umas 300 ou 400 vezes ao dia, porque a nossa cabeça está pensando o tempo inteiro, então eu tenho que ser além da quantidade de padrões do meu pensamento antigo para substituir. Imagina essa caneca, ela tem uma quantidade de líquido aqui. Para eu mudar o componente dessa caneca, eu tenho que ir jogando mais líquido, mais líquido. Imagina que ela tem suco de uva dentro.
E aí eu quero tirar e deixar com água limpa. Cada gotinha de água limpa que eu vou colocando, gotinha, vai chegar uma hora que o suco vai ficar transparente, vai ficar mais claro, até que ele vai sair completamente, vai ficar só água limpa. Então é isso que eu tenho que fazer com a minha mente. Quanto mais vezes eu uso aquela afirmação, mais rápido eu reprogramo. Quem fala isso não é só a Luísa. O próprio Bob Proctor, que também era uma pessoa que era, tipo, não tinha dinheiro nem pra investir na empresa que ele tinha no começo, ele limpava o escritório. Pra quem não sabe, o Bob Proctor, ele era diarista, faxineiro, não sei o nome da palavra que é utilizada, né? Poderia ser utilizada, mas era isso. Ele limpava o escritório, ele não tinha dinheiro pra nada, gente. Não tinha dinheiro nem pra investir e pra comprar um livro. E aí uma pessoa deu o livro pra ele, Quem Pensa Enriquece. Ele entendeu o poder de afirmações e ele começou a fazer. E o Bob Proctor fala que afirmações são como você mudar os tabletinhos que tem na sua mente. É como se tivesse uma linhazinha de pensamento ali, novos. E aí o que acontece, gente, com essa mudança? As suas ações mudam, porque as suas ações são resultado da sua vibração. Que a sua vibração é resultado do seu pensamento. Quando você começa a fazer afirmações positivas, você vê que a ciência mostra que reduz até o nível de cortisol, ou seja, faz saber como o pensamento positivo não é só brincadeira, né? Então, o que acontece? Aqueles pensamentos mudam a sua vibração, mudam os hormônios que estão mudando, que estão trabalhando ali no seu corpo, vão te dar mais disposição, vão mudar a direção das suas ações e, consequentemente, vão mudar os seus resultados, tá? É uma cascata de coisas que acontece quando você faz uma reprogramação. Pensamento vai mudar, à medida que o pensamento muda, você começa a mudar a sua vibração vai mudar as suas ações vão mudar os seus resultados. É assim que a cascata acontece, tá? E como a gente mostrou aqui, até cientificamente já é comprovado que altera até mesmo a bioquímica do nosso corpo, os hormônios que são liberados, tá bom? Então, galerinha, o que acontece com isso, né? Quando você reprograma muitas vezes, você consegue fazer essa mudança. Por isso que a Luísa fala no mínimo umas 300 vezes ao dia. Como eu não consigo fazer essas 300 vezes, eu faço a 108, eu garanto, tá? E aí depois eu coloco afirmações para fazer de forma consciente, com post-it, com afirmação específica e a quantidade de vezes que eu tenho que repetir ali. E naquele momento eu dou uma pausinha e vou fazendo, tá? Essas são duas formas. E aí, galera, como é que eu uso essa afirmação com Japamala, né? Para eu não esquecer também. Existe um método que todo mundo já ouviu falar, dos médicos, né? Que é relacionar um comportamento, fazer uma ação nova correlacionada com um comportamento de alta probabilidade. Como assim? Nome difícil, científico, porém fácil. Quem já pediu pro médico ou já foi recomendado uma vitamina, às vezes quem é mãe, acontece isso, né? Aí o bebê vai tomar sulfato ferroso, por exemplo. Eu não sei se eu te dão essas coisas ainda, porque a ciência muda, as coisas não são mais as mesmas. Mas aí alguém vai lá e te passa uma vitamina. E aí fala assim, pra tomar depois das refeições. Ou algum remédio, você tem que tomar antes de dormir, tem que tomar quando acordar. Já ouviu alguma recomendação assim? Não tem nada a ver, gente, com o efeito da vitamina, tá? Eu sei que a gente acha que no caso do sulfato ferroso, de algumas vitaminas, você não pode tomar junto com leite, porque tem interação, vitaminas ou minerais, né? No caso, sulfato ferroso é mineral. Porque tem algumas interações medicamentosas, então não pode, eu tenho que comer junto com um alimento que é fonte de vitamina C para ajudar a potencializar o efeito. Porém, o horário é só para você não esquecer. Porque qualquer ser humaninho vai ter que comer, né, no dia. Então você relaciona um comportamento novo com um comportamento de alta probabilidade. Entendeu? Por isso que o médico fala pra você tomar um remédio depois do almoço, depois das refeições. Porque tu já vai comer mesmo. Então, assim, você já garante que quando você comer, você vai lembrar a hora do remédio. A hora do remédio. A hora do remédio. Isso, né, no livro Micro Hábitos, a gente fala de livro aqui, então sempre vou citar as referências dos livros que eu leio pra vocês. No Micro Hábitos eles falam que é uma forma de você potencializar os seus hábitos, de conseguir realmente usar uma coisa, que é você relacionar um hábito novo com um gatilho, ou seja, com uma atividade gatilho. Vou comer, ou vou sair, vou levar meu filho na escola, depois que eu levar meu filho na escola, vou fazer essas coisas, porque como aquela ação já é rotineira, necessária e obrigatória na sua rotina, vai ser mais fácil você lembrar de fazer. Tá? Um exemplo disso, o autor do livro começou, toda vez que ele ia no banheiro fazer xixi, ele fazia 2 agachamentos. Não, 2 flexões. O que aconteceu é que ele ganhou músculo depois de um tempo. Mas além de 2 flexões, sim, só que toda vez que ele ia no banheiro, ele colocou aquele micro hábito atrelado. Então, qualquer micro hábito que você coloca atrelado a um antigo, você vai ter as repetições ali pra fazer e vai ser mais fácil você inserir aquele hábito na sua rotina, tá? Então, a gente vai relacionar a afirmação ao momento de mais probabilidade. Então, o que eu faço? Depois que eu tomo banho, é a hora que eu paro pra meditar, então eu sei, de manhã, né? Eu tenho minha rotina da manhã, então eu tomo banho e eu sei que depois ali eu tenho que fazer reprogramação.
Como eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer a afirmação depois. Você vai escolher um momento de alta probabilidade, tá? Relacionar um comportamento de alta probabilidade, ou seja, algo que você já faz na sua rotina, que é diário, que é obrigatório, que você não vai esquecer. Se você esquecer, a própria biologia vai te lembrar. Fome, por exemplo, né? Se você não comer, você vai ser lembrado pela fome. Então tem um normal que seria comer. E aí você atrela, depois que eu almoço, eu vou lá e faço minhas afirmações. Entendeu? Que aí fica mais fácil de você lembrar. Eu faço rotineiramente e associo esses 3 momentos do meu dia. Então eu faço de manhã, e aí eu garanto uma quantidade maior, tá? E depois do almoço. E aí, gente, né, eu já vou falar que tem os seus contras também nisso, tá? Por isso que existe outro método que eu vou falar aqui pra você. Então, essas 2 formas que eu faço conscientemente, tá? E também são os áudios de reprogramação mental. Eu já usei por um tempo, atualmente eu não tenho utilizado os áudios de reprogramação mental, mas também é um jeito de você reprogramar sua mente de forma consciente. A dor na casa, enquanto você tá correndo na academia, tá lá na esteira, 35 minutos de cardio, vai fazer áudio, que é um tempo ali que às vezes você fica entediado, então você vai fazer uma reprogramação consciente. Você tá ali fazendo algo, mas você tá conscientemente ouvindo algo, tá? Seu consciente tá ligado ali, prestando atenção naquela informação. Ou numa caminhada, ou na hora que de repente tá lavando a louça, já falei, né? Colocando a roupa pra lavar, ou tá indo pra algum lugar, tá dirigindo, você consegue manter o foco ali. E eu consciente também, com os áudios de reprogramação mental. Porém, entretanto, todavia, gente, o que eu acredito, né? E eu observo pela minha experiência. Pra mim, só ouvir o áudio não adianta, tá? Na minha experiência, tô falando aqui de como eu faço. Então, é sempre eu, Aline, falando do que eu vivo. Tá lá no caderno da permissão, por exemplo, né? Na versão 2.0, embaixo de cada dia. Por quê, né? Tem um decreto para você fazer um decreto de poder todos os dias e tem um decretinho embaixo já. Por que tem aquilo? Porque, gente, você falar algo é você decretar ao seu favor. E o poder da palavra tá até na Bíblia, né? A gente até estava conversando aqui, a Joyce estava falando, é até bíblico e é. Então, você falar tem um poder muito grande. Então, eu não substituo só. Vou fazer o áudio, mas eu não vou falar. Eu gosto de falar. Você começa a perceber um poder. Tem um poder muito grande, inclusive as afirmações que a gente estava até falando do Eu Sou, por exemplo, né, de Saint Germain, do livro Alquímico de Saint Germain. É um poder enorme, você sente na hora quando você fala. Então, eu não escolheria entre só fazer os áudios, parece um caminho fácil, mas eu gosto de falar e você sente uma energia, um poder enorme quando você fala algo positivo, quando você fala algo realmente alinhado àquilo que você deseja. Tá? Inclusive, Abraham Hicks fala, né, gente, pra gente contar uma história relacionada ao nosso desejo. O poder que existe disso, o poder que tem de você alinhar a sua vibração com o que você deseja, com o que você já criou. Porque assim você começa a fechar a lacuna entre onde você está e entre o que você quer. Aí a mão tá aparecendo. Onde você está e o que você quer. Vai diminuindo o espaço até que você manifesta, né? Dá match, tá bom? Só de lembrar eu já gosto, porque é uma sensação maravilhosa. Principalmente as afirmações do Saint Germain, tá? Que são poderosíssimas, inclusive. Posso falar mais sobre elas depois, em outra live, porque senão a gente vai ficar muito grande aqui. Esse objetivo é falar mais das que eu faço, da forma que eu faço. Então, conscientemente, eu já te falei aqui, né? As 3 formas, falei que seriam 4, mas tem muito mais. As 3 formas, vamos lá. Afirmações com japamala, tá? 108 repetições, não tem japamala, faz o texto. Que aí são 58 contas. Gente, não tá fazendo a conta. 58 contas do texto, você vai fazer 2 vezes, vai dar 108 também. Escrevendo, tá? Escrevendo eu não falei, né? Escrevendo no máximo 10 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Isso também é uma forma que a Luísa orienta, tá? Escrever a afirmação que você quer. Como que ela orienta a fazer isso, gente? Pensa numa crença negativa que você tem. Não sou capaz. Eu sou bom o suficiente. Ou eu sou o suficiente. Você vai escrever 10 vezes. O que acontece? Que seria você escrever de acordo com como você gostaria que fosse. Nessas aulas que eu assisti, como é a palestra, ela interage com as pessoas, né? E aí ela falava, a menina perguntava pra ela que tava sempre arrumando trabalho ruim, trabalho peba, e daí, tipo, tava tudo dando errado. E ela falou pra ela começar a escrever. Ao invés de falar, eu sou boa o suficiente. Mas assim, eu trabalho numa empresa que me paga um salário digno, onde eu me sinto valorizada e que eu consigo realizar coisas X, Y, Z. Essa forma que a Luísa fala é gostosinha pra caramba de fazer e tá muito relacionada ao que os Abrahams falam de você criar uma nova história pra sua vida, de você contar uma nova história no presente,
Parece um pouquinho de roteiro, né? Mas você falar essa nova história no presente. E é muito gostosinha, porque sem perceber, a gente vai contando a mesma história. Ah, é porque meu trabalho é sempre ruim, porque não sei o quê, blá, blá. E aí você vai reescrevendo aquela história, recriando no futuro. Essa forma de você fazer, escrevendo, né? A partir do que você gostaria que fosse, dá muito poder, dá muito resultado e tá muito atrelado ao que os Abrahams falam de contar uma nova história. É uma delícia. Para que Abrahams ensinam dessa forma. A minha vida inteira eu acreditei, eles falam dessa forma, né? Você pode fazer dessa forma, que era difícil ter um trabalho bom, mas é uma forma. E a que a Luíse fala é de você fazer, né? Falando, hoje eu trabalho no lugar assim, assim, assado, no presente. E praticar essas afirmações, porque sem praticar na rede. Um dia que você fez, minha filha, não vai mudar a garrafa de água de suco de uva se você jogou uma gota de água limpa. Então você tem que praticar, tá bom? Tem essas formas que eu falei pra vocês aqui, escrevendo, né? Eu acho que já expliquei todas. A melhor forma de você fazer qualquer uma dessas que é consciente é atrelar um comportamento de alta probabilidade. De você contar uma nova história, como a Luísa ensinou pra menina, é muito gostoso, o resultado é muito rápido. E, inclusive, né, numa palestra que eu vi de Abraham, um rapaz fez isso. Ele criou uma história pra vida dele, de todas as áreas da vida dele, assim, que ele tinha emagrecido, ele tinha voz. E ele falou que ele emagreceu, e tudo que ele queria, que ele tinha encontrado a mulher dos sonhos dele. Ele falou que era uma história praticamente exaustiva, de tão grande, de tantos detalhes que ele tinha colocado. Que ele estava trabalhando com o melhor amigo dele num projeto super incrível, que eles estavam sendo muito prósperos, blá blá blá. Ele leu essa história por 30 dias. 30 não, 60 dias. Ele começou a ler por 30 e depois ele continuou. Era tão bom que ele continuou. Ele falou que era exaustiva a carta que ele fez. É como se ele estivesse agradecendo aos Abrahams por tudo os ensinamentos que ele tinha feito. E aí ele agradecia contando cada detalhe, como se ele estivesse vivendo. Como a Luísa explicou, né? Eu trabalho no momento presente. E aí o que aconteceu, gente? Aqui depois de 60 dias, ele não só perdeu 7 quilos, ele perdeu mais. Comendo batata frita sem fazer exercício nenhum. Aline, mas isso é possível? Claro, isso que cria a nossa realidade, o nosso pensamento. E não o que a gente faz. Então, o que acontece é que as células dele começaram a trabalhar de uma forma diferente, entendeu? E aí começaram a compensar, a forma que ele viu os alimentos mudou. Então, tudo isso mudou e teve esse resultado. O que aconteceu é que uma melhor amiga dele, que ele, já tinha meio um crush pelo jeito nela há muito tempo, mas nunca rolou nada, e que era uma mulher que ele admirava muito, que ele achava incrível, foi lá e se declarou pra ele, falou que estava apaixonada por ele. Ele falou assim, era muito engraçada essa história, ele falou assim, eu não vou nem questionar muito, mas porque, você é incrível e tá apaixonada por mim, por mim. Então, assim, o relacionamento que ele queria aconteceu e o amigo dele convidou ele pra ser sócio dele, né? E aí o que aconteceu é que toda a vida dele mudou nesses 60 dias. E é o método exato que a Luísa falou. Eu já fiz isso e as coisas começaram a mudar, assim, detalhes e detalhes do que eu tinha colocado, tá? Nessa carta de você colocar detalhes ali. O que eu percebo é que eu preciso melhorar uns detalhes dos babados, mas o que eu coloquei apareceu, tá? Em menos de 30 dias, isso eu posso te garantir. É claro que tem um porém aí que o amigo fez e que eu também faço. Ao longo do dia, ele praticava o se sentir bem, que é o que os Abraham chamam de permissão, tá? Então, assim, não adiantava só a vibração dele na afirmação, porque era um momento do dia que ele fazia, mas ao longo do dia ele falava que ele buscava se sentir bem de todas as formas. E isso eu também faço. Então, às vezes, se você faz e de repente não viu um resultado tão rápido, pode estar relacionado ao restante da sua vibração de modo geral, tá bom? É como eu falo, se você pingar uma gota de suco de uva nesse copo que tem de água aqui, não vai ter muito resultado, considerando que todo o restante é água. Então você precisa pingar várias vezes, né? De modo que funciona, mas junto com isso eu faço, gente, eu sempre vou falar isso. As pessoas, mas é difícil, gente, pelo amor de Deus, se sentir mal é que é ruim, né? Eu sempre vou fazer o resultado mais rápido, tá? De um modo geral, para qualquer prática que você vai fazer. Agora vamos lá, já falei pra caceta aqui. Me fala se vocês estão acompanhando. Vou ler tudo isso que vocês estão mandando aqui já pra gente fazer as perguntas. E agora eu vou falar das afirmações, né, de forma subconsciente. Porque, como eu disse, essas afirmações, essas formas conscientes, muitas vezes você não tem tanta liberdade de tempo. Então, muitas vezes essas formas conscientes você nem sempre consegue encaixar na rotina. Tem a forma subconsciente, gente. Por que eu comecei a fazer a subconsciente? Ninguém me disse, tá? Só que tem uma coisa que eu faço há muito tempo, que é estudar por conta própria. A vida inteira foi assim. Eu aprendia com livro, eu estudava na faculdade, fazia artigo científico, tudo. Então, eu desenvolvi o senso crítico, o senso de pesquisa, de começar a entender as coisas por mim mesmo. Não esperar que alguém me fale.
ter o meu senso de pesquisar, entender e correlacionar. Isso é ser pesquisador. Como eu fiz por um bom tempo, então eu levo isso para praticamente tudo na minha vida. Então, o que eu percebi, gente? As marcas, tem gente aqui, né, que trabalha com marketing, então a Polly, por exemplo, sabe o que eu tô falando, utilizam informações para nos fazer tomar ações específicas, conversando com o nosso subconsciente. Isso é claro, isso é fato. As cores que as marcas utilizam nos produtos têm o objetivo de nos fazer ter ações específicas. O local que as marcas, as lojas colocam os produtos tem o objetivo de fazer com que a gente tome uma ação específica. As cores dos produtos, por exemplo, salgadinho. Os salgadinhos mais comprados são de cores vermelho, laranja, vibrante. Já observou que o salgadinho, a maior parte tem essas cores, né? Pra fazer com que você tome uma ação, tá? A fonte que as marcas, as grandes marcas utilizam, conversam com o nosso subconsciente de modo que a gente tem de confiança e conforto. Por exemplo, o Starbucks vende café e as cores não têm confiança com a marca. O McDonald's é um fast food e as cores são laranja e amarelo, tanto para você fazer com que você consuma, mas também para que você passe rápido por ali. O objetivo não é você ficar 10 anos no McDonald's, é para ser rotativo, tanto que tem drive-thru. Então o objetivo dele tá conversando com o seu subconsciente. Você não sabe isso. Só que seu subconsciente está absorvendo. Seu subconsciente, gente, absorve tudo que você não vê. Você não vê conscientemente. O consciente a gente sempre estuda, a gente faz afirmação falando, a gente afirma com japamala, a gente ouve um áudio de reprogramação e presta atenção no que tá vendo conscientemente. Só que lembra que fala que porque seu subconsciente está absorvendo um monte de coisas sem que você perceba. Tudo que você tá vendo, só que conscientemente você não está processando. Na cor da minha roupa, no colar, nas coisas que estão atrás de mim, os sons que você está ouvindo, mas que você não está prestando atenção. E tudo isso vai criando uma programação dentro de você. E aí o que acontece, gente? As marcas utilizam os arquétipos, por exemplo. Quem já ouviu falar de arquétipo? Utiliza isso para convencer a nossa mente a trabalhar no canal de arquétipo, a Dani Arquétipos. E ela falou que por um tempo ela morava num hostel e esse hostel tinha uma imagem de uma sereia enorme na saída da escada que ela passava outro dia para ir para a parte do café do hostel. O que aconteceu é que depois ela não atrelou ao arquétipo da sereia que estava dentro do hostel, que ela começou a ficar mais vaidosa. A Dani no começo tinha um cabelo, agora tá cabelo curto, mas na época ela colocou aquelas tranças assim para ficar bem comprido e ela fazia um rabo de cavalo assim de lado com a trança, parecia uma sereia mesmo, era muito engraçado. Quando eu vi, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi ela falando sobre isso, ela tava num momento que ela não tinha muitos relacionamentos, ela começou a se relacionar com as pessoas, os homens olhavam para ela de uma forma diferente, porque ao feminino, né? A essa questão do feminino, de você se cuidar mais e tal. E tudo isso ativou nela sem que ela tivesse consciência, tá? O mais interessante, ela não tinha consciência. Ela só passava ali. Eu não sei se vocês sabem, mas tem empresas, observem, que tem empresas que colocam a imagem de cavalos nos locais onde o operacional trabalha. Por que, Aline, cavalo? Porque cavalo ele tem foco, né, gente? Ele olha pra frente, ele não questiona a regra, ele é forte, ele trabalha com eficácia, com eficiência, sem questionar, tá? E aí, nas salas de grande gerência, pode ter foto de águia, de tigre, porque já são arquétipos de mais poder, porém tem mais autonomia. E eles não querem, as empresas, no caso, né, grandes empresas, não querem que os funcionários do mais operacional tenha tanta autonomia. Eles querem que eles sigam a regra, que eles sejam fortes, que eles executem com excelência, mas não que eles tenham tanta autonomia assim. Então existe isso. Igreja geralmente tem foto de águia. Ninguém nunca reparou que na frente, atrás do púlpito sempre tem uma foto de uma águia, né, assim, porque aquilo ali vai empoderar as pessoas que estão indo para a igreja, vai fazer com que elas cresçam, com que elas sejam mais. Mas ali, eu tô só vendo a águia. Tá vendo a águia, amor? Só que o seu subconsciente tá absorvendo as informações inseridas naquele arquétipo, tá? Então, o subconsciente está sendo trabalhado o tempo inteiro. Tem um elevador que fizeram uma propaganda, que é a propaganda do Oreo, se eu não me engano. O elevador de vidro. A base do elevador é um copo de leite, um desenho. E o elevador, a parte que mexe, lift, né, que sobe e desce, é um biscoito. E aí as pessoas estão vendo toda hora o biscoito entrando no copinho de leite. Por que eles fizeram aquilo? No lugar onde passa um monte de gente. Para que aquela informação seja absorvida pelas pessoas de modo que elas entendam. Leite, nossa, óleo. Já relacionou uma informação. Quem, gente, nos anos 90, né? Batata não entendia aquela musiquinha lá, né? Que Guaraná Antártica. Comia uma batata, queria Guaraná Antártica. Pegava pipoca, nossa, cheirinho de pipoca. Guaraná.
foi uma associação, uma neuroassociação feita para conversar com o seu subconsciente, tá? Que as marcas usam isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Danoninha equivale a um bifinho. Aí se amanhã eu tenho tempo para fazer uma refeição para criança, o que ela faz? Eu vou dar um danoninho. Ela não lembra que danoninha equivale a um bifinho, ela só ouviu uma vez no comercial. Equivale, será? Mas essa que é a questão, tá? O nosso subconsciente está sendo trabalhado o tempo inteiro para que seja programado, é uma reprogramação, para que eu tome uma ação, ou seja, para que eu dê um resultado para alguém. Agora, por que as marcas fazem isso e eu não posso fazer a meu favor? Eu não sou boba. Então, o que acontece é que eu percebi isso. Se os arquétipos funcionam assim, se uma fonte de uma empresa determinada funciona assim, existem fontes, a letra da empresa, para fazer com que você acredite que aquela pessoa é competente, que aquela pessoa tem sucesso, sim. Cores. Blogueiros usam isso. As cores que eles utilizam, o estilo da casa deles, as fontes que eles usam. Isso vai gerar o quê? Um arquétipo. Ou seja, ele vai transmitir uma informação que conversa com o seu subconsciente e vai fazer com que você compre mais aquilo que ele indica. É assim que funciona. Então, se todo mundo está usando, por que eu não vou usar? Ao meu favor, do meu jeito, para acelerar esse processo, já que eu não consigo fazer as 400 vezes que a Luíse fala. Já que, às vezes, as 10 vezes, 2 vezes ao dia, talvez não seja possível. Como eu posso complementar? Como se a gente tivesse uma alimentação e aquilo que eu não consigo comer, eu suplemento, né? Quem já ouviu falar disso? Então, como que eu posso suplementar a minha reprogramação mental? E a partir disso eu usei o subconsciente. Eu vou te falar agora quais são as formas, tá? Do subconsciente. Uma que é mais simples, porém que nem todo mundo consegue executar. E uma outra, muitas vezes é difícil executar, mas uma outra que dá pra todo mundo executar. Tá? E aí, como eu tô falando aqui, como eu faço, eu não abro mão de uma e outra, mas eu potencializo usando as subconscientes e as conscientes, beleza? Quem tá acompanhando aqui, vai dizendo aqui, vai dando um coraçãozinho, vai falando, tô acompanhando. Quem tá gostando, tá entendendo, tá pegando alguma coisa, já pegou alguma sacada, alguma dica? Comenta aqui pra eu saber. Vamos lá, vou beber uma aguinha aqui. Olha só, gente. Primeira forma subconsciente que eu utilizo para reprogramar minha mente. Os áudios de reprogramação, lembra que eu falei? Que a gente pode usar conscientemente, quando tá correndo, quando tá lavando louça, quando tá, às vezes tá até ouvindo o áudio e falando junto, né? Enquanto tá fazendo alguma tarefa e conscientemente tá prestando atenção. Subconscientemente, ou seja, o subconsciente tá ligado, ele não dorme, tá, galera? Deixa eu te contar, o subconsciente não dorme. Isso é uma delícia, né? E aí, o que acontece? Usando ao nosso favor, a gente tem um resultado bom, que é dormindo, tá? Eu pego simplesmente, eu tenho playlist. Como eu falei, eu não tenho feito áudio recentemente, mas fiz isso, inclusive, com reprogramações da Luíse Rey. Peguei o áudio e fiz afirmações também pra vocês lá no canal. Inclusive uma do Joel Goldsmith, pra prosperidade, que aquele negócio é o poder. Só faz. Se você não viu ainda, faz. Quem tá assistindo pelo canal do YouTube, eu vou deixar marcado no card. Aqui no Instagram, eu compartilho depois nos stories, beleza? Tem uma reprogramação do Joel Goldsmith, uma afirmação para prosperidade. É simples, só faz. Aí você vai ver o que eu quero dizer. E você pode usar dessa forma que eu falei, dormindo. Seu subconsciente assimila as informações, gente. Ele entende as informações, tá? Então, o que acontece, né? Você ouve dormindo. Você pode colocar num som não tão alto, muitas vezes, porque ele vai captar, não precisa ser muito alto. O que eu faço? Eu tenho uma mesinha de cabeceira, pego o celular, deixo ao lado da cama e ouço enquanto eu durmo, tá? Às vezes eu coloco até em loop para reprogramar praticamente a noite inteira. Qual a desvantagem disso? A desvantagem é que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer isso enquanto dormem. Pode colocar um fone daquele sem fio, né? Pra colocar pra dormir, mas às vezes tá dormindo, sei lá, companheiro, companheira, filho, filha, enfim. Às vezes dorme com um bebê na cama, criança, sei lá. E aí não quer que a outra pessoa ouça a afirmação, e às vezes não tem um fone, às vezes se sente desconfortável. Então esse é um dos prejuízos pra fazer, né, a reprogramação com áudio dormindo, tá? Um ponto interessante aqui. Não pegue qualquer áudio, pelo amor de Jesus. Uma ideia é vocês pegarem e gravar a própria voz, ou pegar um áudio, gente, que você já tem ouvido acordado, né? Porque funciona. Então, assim, não vai colocar qualquer coisa na cabeça de vocês, né? Então, pegue algum que realmente faça sentido pra vocês, tá? Os de reprogramação bioneural, né, que são de 2 ouvidinhos, tem que ouvir com aqueles fones, os dois, um fone de um lado, um fone de outro, é um pouquinho mais difícil, você tem que dormir com fone, tá? E às vezes você pode ter o sono um pouquinho mais agitado. Eu tô falando da minha experiência aqui. Tem gente que pode dormir a noite inteira que nem um anjinho, não sentiu nada. Por que eu não faço sempre? Porque às vezes meu sono fica um pouco agitado, porque o fato de ter um barulho ali acaba me incomodando um pouco.
entendeu? Então às vezes eu faço, depois volto, paro, faço um pouquinho, volto e paro, né? Dou essas pausas aí. Como eu falei, dependendo da pessoa, não vai conseguir fazer isso, porque não tem um ambiente privativo que possa fazer essas afirmações sem incomodar outra pessoa, ou às vezes são coisas que são, sei lá, por mais que, né, você tenha intimidade com outra pessoa, mas são pra você ali, você não quer que todo mundo saiba o que você tá fazendo, então tem essas dificuldades, tá? Então o conselho que eu dou aqui é presta atenção no que você vai ouvir, isso combina realmente com o que você quer. É que nem um episódio de Friends, quem já assistiu, que eu acho que o Chandler queria parar de fumar e ele ouviu uma afirmação, é lógico, ele foi brincando, né, gente? Mas ele ouviu uma afirmação que a Rachel entregou pra ele de uma amiga do trabalho e era tudo falando sobre o feminino. Eu sou uma mulher poderosa, eu sou uma mulher forte. E aí, no episódio eles brincavam, né, que o Chandler ouvia aquela afirmação a noite inteira e depois ele tava, tipo, todo afeminado, né? Então até essa brincadeira que tinha no Friends mostrando realmente, né, quanto poder que a afirmação tem e tal. Então ouçam aquilo que vocês realmente querem. Tá? Porque com pouco tempo vocês conseguem ver um resultado, isso é fato. Vou falar um pouquinho disso, tá? Um lembrete no final. Fica até o fim que a gente tem perguntas, carta do tarô do Osho e essa questão também, me lembrem no final, se eu esquecer, mas essa questão do quanto tempo a gente consegue ver resultado, tá bom? E aí, gente, a outra e a última que eu uso, que é muito eficiente, porque eu faço exatamente o que as empresas fazem, né? As empresas usam objetos, usam normal, na saída do elevador, numa imagem de arquétipo, né? E o dia a dia, tá? Eu criei as afirmações de poder, que são cardzinhos, como se fosse polaroids, de imprimir e colocar no ambiente, para que eu possa ler aquelas afirmações, né, nos ambientes que eu tenho na minha casa e tal, e nem só ler, porque ali eu tô captando. Eu fiz em formato lettering porque fica mais fácil, sabe? Chama atenção, é uma coisa bonita, eu gosto de coisa bonita, então chamava atenção e tipo, eu paro e olho, entendeu? Com quadros mesmo na minha casa, de modo que, não tem nenhum aqui perto agora, mas de modo que eu possa olhar assim, sem perceber, eu tô só absorvendo, que nem você tá ali, você tá andando. Quando eu era pequena, tinha um quadro em casa que era um poema. Sem perceber, eu decorei o poema inteiro. E era grande, tinha 4 estrofes. Então, o que acontece é que a gente vai absorvendo essa informação. Numa escola que eu fui ano passado, votar, para cada bloco que vai passando assim, eles têm os princípios para as crianças. Eu falei, mas nossa, que lugar estranho, né? Porque o pilar lá no alto tinha os princípios da escola. Só que sem perceber, sem ser de forma consciente, nosso subconsciente vai captando aquela informação. Então, o que eu fiz foi isso, né? Essas afirmações que eu chamo de afirmações de poder, e com objetos do meu dia a dia. Vocês já me viram aqui com essa caneca várias vezes. O que acontece? O que tá escrito aqui, ó? Vai estar espelhado para vocês. Mas, afirmações diárias. Essa caneca que eu uso o tempo inteiro tem afirmações. Eu posso fazer conscientemente, gente, pegar e ler cada uma dessas afirmações? Eu posso. Só que, inconscientemente, eu tô tendo contato com elas o dia inteiro. Inteiro. Se funciona para eu comprar alguma coisa, se funciona para eu escolher um restaurante a outro, se funciona para eu andar mais rápido no restaurante, se essas informações funcionam na indústria, e funciona pra caceta, tá? Porque eu já estudei bastante coisa de marketing e observei que as empresas, inclusive, elas investem milhões nisso, porque elas entendem o poder que tem de conversar com o subconsciente de um cliente. Eu pensei, se funciona pra isso, por que não vai funcionar pra eu reprogramar minha mente com o que eu quero? Então, eu uso essas canecas aqui, tá? Tem essa, tem a da prosperidade, que é a verdinha. Tem outras canecas, há um tempo atrás eu até coloquei nos stories, né? Pra várias coisas da vida, eu comecei a fazer porque eu adoro fazer arte. Então, eu peguei as afirmações de poder, que antes eram só post-its, e transformei em caneca. Na lojinha do canal, inclusive, tem disponível pra quem quiser, tá? Quem quiser adquirir, claro, né, gente? Porque eu não vou mandar caneca pra todo mundo assim, de graça. Então, tem o custo. Então, tem o custo pra você adquirir, óbvio, mas eu acho que vale muito a pena. Então, assim, eu uso essa caneca, tá? E aí tem aqui, ela é bonita, ela parece assim algo inofensivo pra quem olha, né? Que eu falo assim, a gente às vezes não tá uma coisa muito chamativa, de repente local de trabalho e tal. Então ela simplesmente parece uma caneca decorativa. Vocês já me viram aqui o tempo inteiro em todas as lives, só que na realidade ela é um objeto que eu utilizo pra reprogramar a minha mente, tá? Cada bebida de água assimilando essas informações, tá recebendo essas informações que estão aqui nessa caneca. Muito simples, né? Os quadros também. Aí, eu vou falar pra vocês, vocês podem colocar em objetos do dia a dia de vocês, objetos ou
vocês podem colocar, né, no caso das afirmações, quem quiser, a Polly perguntou como adquirir. Na lojinha do canal, tem aqui no Instagram, nos destaques, tem loja. E lá na loja tem tanto esse modelo, que é o meu, que eu uso, o modelo de prosperidade, que são afirmações de prosperidade, e também tem afirmações específicas para áreas específicas. A vantagem desse modelo aqui é que ela tem várias, tá? São várias. Algumas canecas que tem lá na lojinha, ela é específica. Por exemplo, a pessoa que quer passar em concurso público, tem afirmações para quem quer passar em concurso público. Tem afirmações para quem quer canecas. De repente, você tá comprando caneca o tempo todo mesmo, que a gente gosta. Quem gosta de caneca, compra caneca. Aí, ao invés de você comprar uma caneca qualquer, você tá comprando uma caneca que, além de bonita, ela tem uma afirmação que tá te ajudando a reprogramar sua mente de uma forma subconsciente, tá? Mas, se você, de repente, são mais completos. Eu tenho mais informações aqui de uma vez só, tá? Então, dessa forma, eu utilizo no meu dia a dia. Você pode simplesmente escrever nos seus objetos, mas eu sou um pouquinho perturbada com a questão estética das coisas, já viram? Que tem desenho ali no fundo, né, da parede. Então, pra mim, valeu a pena criar essas canecas assim. E pra compartilhar com vocês, eu coloquei disponível pra quem tem interesse lá na lojinha do canal, tá? Aqui no Instagram eu já falei, tem um link na bio. Na descrição dos vídeos do canal, quem estiver assistindo pelo canal, rola a descrição do vídeo que vai aparecer lá, tá? Quer adquirir canecas e tal, as coisas que tem da loja, referentes ao canal, as coisas que eu tinha não, eu tô aqui pra compartilhar. Então, a Aline tem, você também pode ter sim. Se quiser, é só adquirir, tá lá no link. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar a questão de resultado, né? Antes da gente entrar para as dúvidas. O que acontece, gente? A reprogramação, ela é super eficiente, só que muita gente às vezes não percebe uma coisa que acontece, né? A nossa realidade, imagina que você está assistindo uma transmissão e tá acontecendo um delay para reprogramar, para projetar na televisão. Sabe, uma coisa que está sendo transmitida tem um delay. A gente não sabe, mas tem um pequeno delay. Eu falo isso, acho que já falei, porque eu moro perto de um estádio de futebol. Então, às vezes, o gol acontece, e às vezes meu pai está assistindo TV, e aí, alguns segundos depois que o gol acontece no estádio, eu vejo a galera gritando e tal, aparece na televisão. Ou seja, tem um delay, gente. Tem um delay, entendeu? E aí, esse delay, quando a gente começa a reprogramar a nossa mente, o que acontece é que existe esse delay também. Você começa a mudar aqui, só que existe um delay, uma demorinha para que acontecer um reflexo no mundo externo, tá? Para que aconteça esse reflexo, tipo, comece a mudança, as mudanças comecem a aparecer no mundo externo. E aí, o que a gente faz? Para. Eu falo que é como se fosse um carro, tá, gente? Você tá andando na estrada, né? E aí, quando você tá andando na estrada, você freia, o carro não vai frear de vez, assim, que demora um tempo, você freia até ele parar completamente. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Se está tendo uma energia colocada em prática numa direção, não é porque você fez a afirmação hoje que amanhã você já vai ver um resultado. Porque aquela energia que estava sendo colocada em movimento, isso é física. A gente fala, na letra você é coisa de maluco. Não é física. Tá? Então, aquele movimento que está acontecendo na direção, eu vou pegar e vou fazer isso com esse movimento, ou seja, a energia sendo colocada numa polaridade diferente, vai demorar para que aquele movimento que estava acontecendo, ou seja, o movimento era de aceleração, demorar para que aquela desaceleração aconteça e o carro pare. Uma polaridade negativa na sua vida, em alguma área, com as afirmações, vai começar a mudar o resultado. Porém, na realidade física, vai ter esse delay. E aí, por enquanto, pode ser que eventos na mesma polaridade que estava antes continuem acontecendo. Mas não é que o físico está no 3D, né? E não foi para o 3D, na verdade, para essa realidade que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, isso é muito importante, não pare de fazer. Começa a fazer, faz um teste. Eu comecei fazendo o teste, tá? Confesso que comecei fazendo o teste. Fazia o teste e aí eu via, será que tá funcionando? Aí, às vezes eu parava de falando isso porque eu tô falando da minha experiência. O que acontecia? Eu parava, o resultado começava a aparecer. E aí eu percebi que existia esse delay, tá? Então, observe primeiro e perceba que vai acontecer esse delay. Se você continuar por um período, você vai começar a ver resultado, tá? As formas conscientes e subconscientes. Associar, de repente, um áudio com uma forma que você vai falar verbalmente. Isso se chama sinestesia, né? Que são pessoas que são uma forma de assimilação de informação de várias formas, que é usando vários sentidos do nosso corpo. Isso a gente usa, inclusive, para estudo, né? Para auxiliar estudantes de forma pedagógica, para aumentar a assimilação de conteúdo. Então, eu uso vários meios, os sentidos diferentes para assimilar a mesma informação. Então, gente, o que acontece é que você pode fazer isso principalmente usando mais de um sentido, sabe?
fazendo com o Japamala a afirmação, falando ali, né, enquanto você está fazendo a afirmação, você vai falando em voz alta, ou escrevendo, e assimilar também subconsciente com o consciente. Isso vai ajudar bastante e vai potencializar bastante, tá? Agora a gente vai responder aqui as perguntas. Vamos lá. Deixa eu subir para entender aqui a ordem que vocês foram mandando, né? Vou ter que colocar o dedo na tela, não tem jeito. Vamos ver, vamos ver. Aqui era só bom dia, bom dia. A Soraya colocou que tem dúvida sobre contraste. Soraya, já tem uma live sobre contraste, tá bom? Já tem aqui no Instagram, inclusive, já tá aqui salva. A gente vai falar mais do assunto da live hoje, porque senão eu já falo pra caramba. E aí eu me perco completamente se a gente fugir do assunto, tá? Vamos ver, vamos ver. A Polly colocou que tá lendo Peça Ser Atendido. Que maravilha. A gente continua a leitura semana que vem, tá, gente? De Peça Ser Atendido. Quinzenalmente. Uma semana a gente lê Peça Ser Atendido. Outra semana a gente faz um tema diferente, que aí fica leve, mais gostoso pra gente. E o livro começou a fazer sentido por conta dos seus vídeos. Que maravilha! Que delícia! Fico muito feliz em saber. Já vou dar print aqui pra compartilhar com quem não tá. O subconsciente, sim, já li. Tem muitas afirmações, né, gente, no livro Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Por um tempo eu fazia as afirmações do Joseph Murphy, até para quem quer aqui. Meu objetivo aqui é falar de informações para você e dar acesso, tá, a vocês a todo tipo de informação. Então, se você tem o livro, ou se você tem a oportunidade de ler, leia. E tem várias afirmações lá, até algumas que são bem grandinhas, né? Então, o que eu fazia com aquelas do Joseph, eu fazia isso aqui, ó. Aqui é ficha, tá? Fichamento de escola, de estudar. Então eu escrevia em fichinhas como essa e lia, tá? Ou às vezes num caderno e eu lia porque era grande, então eu tinha que ler, né? Que algumas deles são bem grandinhas, assim, não são afirmações curtinhas. Então eu li O Poder do Subconsciente, Telepsiquismo. Se vocês quiserem, compartilhe os livros do Joseph Murphy, que eu já li também com vocês. Eu vou colocar a playlist, na playlist livros, né? Na playlist não, no destaque livros, os livros. Quem tá vendo pelo Instagram, pelo YouTube, deve a reprise, eu tô falando de playlist, porque aqui no playlist com os livros, tá? Onde eu indico e onde você pode encontrar os livros que eu já li. Então tem essa diferença de quem tá no YouTube, vem pro Instagram e acessa aqui. Tá bom, gente? Que não dá pra colocar aqui. Pergunta, Polly. Aline, mas eu já vi algumas pessoas falando que quando a energia não tá boa, não faz muito sentido fazer isso em algum momento, só que eu percebi um babado. Muito boa pergunta, inclusive. A vibração vai mudar. Vamos lá. Lembra que eu falei? Vibração, talvez você já tenha entendido a resposta, Polly, mas eu vou explicar do mesmo jeito. Pensamento muda a vibração, que vai mudar a ação, que vai mudar o resultado. Se eu afirmo algo diferente, a minha vibração vai mudar. Foi algo que eu demorei para perceber. E é bem boa a sua pergunta, porque vem bem a calhar, que é algo que eu tinha esquecido de falar. O que vai acontecer com uma afirmação no começo? Se você faz uma afirmação, por exemplo, eu sou rica, vamos supor. O que vai acontecer no começo? Vai parecer que não é verdadeira. Mas por que não parece que é verdadeira? Porque existe uma outra afirmação que você fez por muito tempo que criou uma verdade na sua vida. Gente, tudo que a gente vê físico, cristalizado, sólido assim, só é sólido porque um dia eu dei muita atenção àquele pensamento de modo que ele se cristalizou. Eu deixei por muito tempo no congelador até que ele, de estado líquido, né, ele ficasse sólido. Eu posso pegar agora, é palpável. Então, quando eu afirmo algo por muito tempo, vai se tornar verdade, vai aparecer na minha realidade. E aí vai ser o que a gente chama de crença limitante, se for uma coisa ruim. Entendeu? Então, o que vai acontecer? No começo, desconforto. Mas o que é esse desconforto? A afirmação eu sou rica é ruim? Não. O seu subconsciente está brigando ali com aquela afirmação. Mas, isso não é verdade, não sei o quê. No momento que você continuar repetindo, eu comecei a perceber, principalmente com as afirmações, tanto assim, e principalmente as faladas, por isso que eu falei pra você, fala, tá? E deixa o subconsciente se inundar, ouvindo nossos pais falando, sabe? Pegando a informação por alto, assim. Então, quanto mais você fizer isso, você vai perceber que vai suavizar esse desconforto. Porque a gente vai ler semana que vem, falar justamente isso. Então, o que vai acontecer? Vai se transformar na sua verdade. E aí a sua vibração vai mudar.
Entendeu? Que doido, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a minha vibração vai mudar, não vai mudar. Pensar pensamentos diferentes é que vai fazer a sua vibração mudar, tá? Se você tem muita dificuldade, às vezes você sente muito desconforto, o que eu sugiro? Muda a sua vibração de forma geral, como eu falo, pratica se sentir bem, nosso tão falado permitir a vibração subir. Por que permitir? Porque a sua vibração natural, gente, deveria ser alta. Se Deus é puro amor, se você é a essência do que Ele é natural que você também fosse. Mas pelo fato de você manter pensamentos negativos, preocupações, medos e dúvidas, você baixa a sua vibração. Então, procura melhorar a sua vibração com exercícios de permissão, que a gente já falou na live passada, já expliquei, dei exercício para vocês fazerem semana passada, na prática, inclusive. Já falei em várias lives anteriores, para elevar a sua vibração, e assim você pode começar as afirmações, se você perceber que tem muito desconforto no começo. Mas o natural é que esse desconforto surja, mas ele diminua à medida que você continue fazendo, tá? Muito boa pergunta, inclusive. Agora vamos lá. Opa! Outra coisa, faz sentido eu fazer uma afirmação, por exemplo, eu sou rico, sendo que na minha emoção eu não acredito, eu já respondi. Eu faço cartinha de enfrentamento. Mas eu não sou? Eu falo, tudo bem, isso é o que eu acreditei por um bom tempo. Gente, eu estudo mesmo, sabe? Que nem eu fazia na escola, eu era chata pra estudar na escola. Então eu faço a mesma coisa hoje pra mudar a minha mente, da mesma forma. Esse papelzinho aqui, cartinha de enfrentamento. Pensamento antigo, isso eu tenho uma live, pra quem é no Cadeira Permissão tem live na versão 2.0, onde eu vou mostrando algumas coisas, sabe? Tipo, eu vou fazendo lives, vou deixando lá pra vocês. Não é nem live, é aula a mais pra deixar lá pra vocês com coisas que eu vou aplicando no meu dia a dia. Então tem as cartinhas de enfrentamento. Como é que funciona a cartinha de enfrentamento? Um lado é um pensamento antigo, a crença limitante, o outro é o pensamento novo. Tipo card de estudo da escola, né? A fórmula da aceleração, sei lá, da velocidade, decorar. Então o que eu faço? Quando aquele pensamento antigo aparece, eu não brigo com ele, eu falo, tá, esse desconforto é porque tem um pensamento antigo sobre esse assunto. Tá tudo bem. Não é nada de errado, não é que eu tô fracassando, não. É só o pensamento antigo aqui, mas eu vou pensar o novo. O pensamento novo é esse. O que eu tô fazendo? Tô substituindo. Toda vez que aparece uma situação gatilho, né? Um gatilho, por exemplo, eu vou comprar uma coisa. Aí eu vou comprar uma coisa, o pensamento antigo é... Qual é a... Vamos lá, tem os cards da Esther Hicks aqui, fica fácil. Que é um card mesmo, né? Do Peça Será Atendido. O que acontece? Aí eu sei que aquele era o meu pensamento habitual, era o meu modo antigo de pensar. Mas se eu continuar pensando a mesma coisa, tem uma frase, né? O pensamento velho, e aqui do outro lado tem um pensamento novo. Eu tenho que praticar ali, mas tem que praticar, é chato, eu sei. Mas chato é viver a vida igual. Então, como eu prefiro mudar minha vida, eu faço. Tem um monte de cardzinho espalhado. Porque eu sei, eu comecei a captar essas situações gatilhos e pegar, peraí, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Será que eu posso reprogramar isso? Sim. Às vezes você não tem consciência disso, tá? Quando você não tem consciência disso, peça ajuda. É uma coisa que antes eu tinha um pavor. Mas eu vou sentir fraca. Eu falei, não, gente. Pedir ajuda é falar, eu não tô conseguindo, será que alguém pode me ajudar? Então, assim, tem essa liberdade de pedir ajuda, tá? Às vezes vocês têm, Aline, mas como que eu poderia falar com você de alguma outra forma? Eu faço consultoria, eu posso conversar com você, entender quais são os bloqueios que você tem e te ajudar a criar esse bendito cardzinho aqui pra você começar a alterar a sua mente, começar a reprogramar a sua mente pra direção do que você quer, tá? Parece chato no começo, só que depois é bom, gente, você vai percebendo que o pensamento vai sumindo, o antigo. Vale muito a pena, eu posso te garantir. Então, no começo vai dar essa sensação ruim mesmo. Cartinhas de enfrentamento não são loucuras da minha cabeça. Isso é terapia cognitivo-comportamental. Como eu já falei pra vocês, antes de virar a Jovem Mística, eu passei um bom tempo lá na cadeira da faculdade, estudando justamente algumas coisinhas como essa, tá? Psicologia, na parte de nutrição. Eu lembro que eu estudava nutrição, tem aula de psicologia, e eu passava uma boa parte do meu tempo na aula da biblioteca de psicologia, para estudar um pouquinho mais. E até nutrição cognitivo-comportamental é algo que funciona e que tem sendo utilizado hoje em dia justamente por isso, porque justamente, gente, essas cartinhas de enfrentamento são isso, tá? É utilizado na terapia cognitivo-comportamental. Comportamentos gatilhos, pensamento antigo, pensamento novo, tá? Para você aprender a modelar a sua mente, reprogramar a sua mente. Eu acabei nem falando dessa, né? Mas é uma forma consciente também. E funciona pra caramba. Muitas vezes o difícil é a pessoa estar consciente dos pensamentos gatilho que elas utilizam ali em cada momento, né? O pensamento, na verdade, é normal
e conseguir muitas vezes pensar num pensamento novo. Não consegue encontrar um pensamento novo. Então, posso ver na agenda de consultoria que a gente pode marcar, tá? De acordo com a necessidade de cada um. É a gente aprender o que eu posso fazer agora. Eu sempre falo pra vocês, tenho sempre autonomia de fazer as coisas por conta própria. É por isso que eu tô aqui, fazendo a live, ensinando pra vocês, pra que vocês corram com as próprias pernas e possam fazer por vocês. Mostrando o que eu faço pra que vocês possam fazer também. Mas às vezes a gente não consegue, tá tudo bem, tá? Por muito tempo eu achava que era fraqueza pedir ajuda. E eu ficava tentando me bater sozinha. E eu percebo que não é. Então eu ofereço justamente porque tem pra quem quer a oportunidade de conseguir, às vezes não sabe como, tá? Deixa eu ver. Qual o nome do livro de Saint Germain? Depois você fala? Falo sim, fala agora, Lu. Ah, O Mundo da Lu Crochê. O livro Alquímico de Saint Germain. Tem um monte de afirmação lá, tá? É muito poderosa, muito boa. Porém, são um pouquinho diferentes das afirmações que as pessoas estão acostumadas, né? A fazer, no caso. Eu sou Alquímico de Saint Germain. Uma delícia esse livro, gente. Maravilhoso. A Joyce colocou: eu faço isso para atrair um bom relacionamento. Que maravilha. A Polly colocou: amiga, como faço em relação a algo emocional? Por exemplo, eu tenho percebido que tenho me autopunido muito, me sentindo muito culpada. Aí, Polly, teria que entender a origem, né, da culpa, entende? Porque a questão é, tipo, você pode falar simplesmente que você se perdoa, tá? É simples, não precisa nem pensar na origem, vamos pensar pela lógica. Tá se sentindo culpada. Culpa é o contrário de compaixão. Uma afirmação simples da Luíse é esse, maravilhoso, tá? Eu esqueci de falar, cara, mas é bom que vocês estão ganhando de bônus aqui. Glória a Deus que a gente perguntou, né? Teve esse espaço para pergunta. As afirmações no espelho para Luíse Reis são muito boas, principalmente para essas questões, tá? De culpa, de se sentir culpada, se autopunindo. Então você precisa demonstrar amor por você mesmo. No começo, essas de eu me perdoo, eu te amo. Olha no espelho, dentro dos seus olhos e fala: Poliana, eu te amo. O que vai acontecer? Vai ser difícil? Talvez você não queira olhar pro seu olho, você tá sentindo um pouquinho com raiva da Polly, né? Um pouquinho de rancor por alguma coisa que ela fez. E aí você vai repetindo, até que uma hora, mesmo sem parecer ter sentido, a demonstração de amor por você mesma vai começar a aparecer, tá? Aí, Aline, mas isso é difícil. Quem fizer, conta depois nos comentários qual foi o resultado que teve. Gente, dá um trabalho no começo. No começo eu não conseguia nem olhar pro meu olho. Se eu chegasse e falasse assim: Aline, eu te amo, eu faço falando sorrindo, né? No começo não era, não. Parecia que eu tava tentando fazer uma barreira, assim. Mas aos poucos foi ficando fácil, tá? Porque sem perceber a gente se odeia. Ai, meu Deus, você não me odeia, se odeia. Você fica falando um monte de coisa horrível sobre você mesmo. Ai, não vai dar certo. Ai, você não é competente. Ai, o que você errou. Você falaria isso pra quem? Pra pessoa que você não gosta, não é não? Então, sem perceber, a gente não mantém uma relação amorosa com a gente mesmo. Entendeu? A gente mantém uma relação, às vezes até de raiva da gente mesmo, de rejeição da gente mesmo. Entendeu? Por isso que é tão difícil olhar no espelho e falar: caraca, eu te amo. A gente olha para as coisas que a gente fez e fala: por que tu fez isso? E aí, na verdade, a gente precisa praticar amar a gente mesmo. Por isso que o nome da Luísa esqueci, gente. O nome tem um livro dela que é 21 dias. Não lembro, é que tem um monte de livro. Falei pra vocês que eu vou listar e comando pra vocês aqui pelos stories, vou deixar no destaque, porque eu não lembro. Mas eu acho que é... eu não lembro. Eu já li tanto livro dela que eu juro pra vocês, eu esqueci. Mas tem um que fala sobre isso, né? Pra você começa a curar a sua vida, você começa a melhorar a sua vida, tá? Porque o que tá acontecendo na realidade é que se você não se ama, você se pune. E se você se pune, os resultados da sua vida não são compatíveis com o seu desejo. Porque imagina, por exemplo, vamos lá. Um exemplo de escola. O que o pai faz? Castiga. Ele vai ter tudo que ele deseja? Não, né? Se você se sente culpada por melhorar, trabalhando com a informação, com afirmações o tempo inteiro, né, de forma subconsciente, trabalhando nele, o que ele faz? Ele cria circunstâncias na sua vida de punição. Mas a criança de castigo não sai pra passear, ela não joga videogame, ela não tem satisfação, né? O pai vai cortando as coisas que fazem ela se sentir feliz. Inconscientemente você faz isso às vezes. Quando você colocou, eu trabalho com pesquisa do consumidor, tá vendo? A gente tava falando, né, do subconsciente. O quanto o subconsciente é utilizado para influenciar objetos ao nosso favor, né? O nosso subconsciente para se reprogramar através de objetos, que é como eu faço aqui com as minhas canequinhas.
Polly colocou que nunca prestou atenção nisso em relação ao arquétipo nos ambientes, mas existe, viu, gente? Muito comum. Inclusive, às vezes nos logos de marcas existem arquétipos, só que a gente não percebe. Tem muita marca que utiliza arquétipo de forma desmedida e a gente não percebe. Imagens arquetípicas. Por exemplo, o símbolo o carro Jaguar, ninguém nunca percebeu? Velocidade, né, gente? Ele impõe a ideia ali que a pessoa vai ser força, velocidade. Tá lá no logo da marca. Fazendo o quê? Com que a pessoa acabe... Nem todas as marcas usam, é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, você já percebeu. Tem carros que utilizam fotos de cavalo, não só um. Né? A escuderia é o fórmula do cavalo. Acho que é o Porsche, a Ferrari. Todo mundo sabe, né? O conhecimento da força do cavalo, da velocidade. Entendeu? Então, ali tá inconscientemente conversando e fazendo que o consumidor tenha uma escolha, né? Deixa eu ver. A Lorena chegou agora. Que bom, Lorena, você tá aqui. Que feliz, vocês estão amando, gente, muito feliz. A Lorena falou que usa bioquinesis, funciona muito aí, ó, tá vendo, gente? Mais opções aqui. A Mundo da Lu Crochê colocou aqui: eu preciso criar uma identidade visual para minha marca utilizando o subconsciente. Muitas marcas fazem isso o tempo todo e ajudam a aumentar as vendas realmente. O professor Hélio Couto fala muito disso. Tô arrumando minha calça aqui, tá? O professor Hélio Couto fala muito disso, das marcas que utilizam arquétipos de forma desmedida. Ele fala, né, que a gente muitas vezes não percebe e tal. Como os arquétipos são utilizados. Ele tem aula no Caminho das Palestras que ele fala de arquétipo. Deixa eu ver. Como adquirir? Era sobre a caneca, já expliquei. Vai ficar no destaque. Já tem no destaque, loja. Tem caneca, tem camiseta, tem outras coisas também. Mas pra mim a caneca é bom, porque eu fico o dia inteiro na minha mesa, eu acho fácil. Cadê? Serve pra quadros também, Polly. Serve muito pra quadros, porque você pode colocar na sua casa. E ali fica fácil pra você fazer isso, sabe? Você vai vendo ali informações que você queira reprogramar a sua mente. Às vezes num quadro bonito, sabe? Alguma coisa do tipo. É super simples. Inclusive tem um monte de gente famosa que a gente faz reprogramação que faz isso, viu? Depois que eu comecei a pensar em fazer isso, eu percebi que muita gente faz. Só que as pessoas não sabem, né? E aí eu tô aqui compartilhando com vocês pra vocês saberem. Esther Corrêa. A Esther colocou aqui, deixa eu tirar print, que o caderno da permissão tem ajudado a elevar a vibração. Muito bom, fico muito feliz. Esther, você entrou esses dias, né? Tô muito feliz em saber disso, gente. Muito feliz mesmo. E é isso, como eu falei, né, aqui. Às vezes você tem dificuldade de elevar sua vibração e às vezes você percebe que a afirmação te deixa a cabeça com vibração, né? De uma forma mais geral. E é muito bom. Viu? Aí a Joyce colocou: no começo me senti uma farsa. É normal, como a gente já tinha falado, né? A gente acha que aquela afirmação é falsa. Só que a gente é energia, gente. A afirmação é comando. Por isso mesmo, lembrando do caderno, né? Na versão 2.0 tem os decretos. E eu falo na aula de decreto. Explico isso. A gente é só energia. Quando a gente tá falando uma afirmação, você tá dando um decreto. Energia se comporta dessa forma. Quem nunca assistiu aqui, vamos lá. Indicação de filme, pra gente fechar essa live com tudo que tem direito. Lucy. Eu confesso que eu não gosto de filme com violência. Eu não gosto de filme com nada que seja assim, que vai impactar a minha mente com algo negativo. Só que eu recebi indicação desse filme várias vezes e eu ficava, não vou ver não. Até que eu tomei coragem e resolvi ver. Pulei 90% do filme. Mas, gente, aquele filme é um negócio incrível, né? No final do filme, a Lucy, que é a Scarlett Johansson, ela começa a fazer uma imagem assim, né? Que ela fala que é só forma. Ela fala, eu acho incrível essa cena, sabe? Eu tenho mania de pegar frases de filme. E o pensamento dela faz com que a imagem da mão dela seja de uma forma diferente. O que ela quer dizer? A consciência do observador altera. Quem faz ressonância harmônica, o professor fala, experimento da dupla fenda, né? Que a consciência do observador altera a coisa manifestada, altera o ambiente físico. É isso. Né? Então o que acontece é que a afirmação é um comando que você está dando para a energia. Você só é energia. Só é energia. A ideia que você é um corpo já é uma mentira. Que você acreditou por muito tempo, você acha que é verdade. Mas isso é assunto para outra live. Mas enfim, então quando você entende isso, você faz uma afirmação. Na aula eu explico com mais detalhes. Jesus Cristo fazia isso. Ele afirmava, né?
E aí, pelo fato de afirmar, acontecia. Na Bíblia tem um decreto. Eu estou decretando para a energia que ela aconteça de uma determinada maneira. Os Saint Germain são decretos, né? Que eles chamam de decreto. Porque é um decreto, gente. Energia sem forma, que responde a consciência para a energia, a partir de afirmações, tá? Então, é um decreto quando você faz uma afirmação. No filme Luz fica claro isso. Você comanda, a energia responde aquilo que você falou. Eu comecei a entender isso, então não é, mas é verdade ou é mentira. Não, é o que eu quero transformar em verdade, eu afirmo. Porque a partir dessa forma, a energia, que é tudo que à minha volta é energia, vai responder aquilo que eu estou afirmando, tá? Esse é o poder da afirmação. A afirmação é decreto. Eu estou dando um comando para a energia. A energia se transforma dessa forma. A energia se transforma desse jeito. A energia vai para esse lado. É isso que a gente está falando, tá? Então não é, eu tô mudando, a gente fala, né, de reprogramar nossa mente, mas na real não é mente, na real não é corpo, não é cérebro, é energia recebendo um comando, tá? A gente já falou aqui nas aulas anteriores, né, de quem a gente é realmente, essa energia, então eu tô dando comando para a energia. Um exemplo simples, um estudo do Masaru Emoto foi feito com água. Ele pegava a água, né, e aí ele pegou e ele começou a tocar músicas clássicas, músicas com energia boa, e despoluiu o rio, gente. Pois é, porque é só energia, a energia está respondendo ao comando daquilo que está sendo reverberado para ela. E aí ele começou a fazer outros estudos, né, com água. E aí a água que eu via, colocou um adesivo só, tá, na água, assim, falando que ela era amada e etc. Pra gente perceber o poder do amor, né, que nem eu até falando pra Polly aqui. E aquela água, e a outra ficou recebendo uma afirmação negativa, sabe? E aí o que aconteceu é que a água que estava com a afirmação boa ficou clarinha, sempre boa. E a outra ficou com as conformações dos átomos igualzinha, em origem era igual. Só que a afirmação mais de rock e tal, e outros com música clássica, e todos tiveram alterações também. Foi feito o mesmo estudo com arroz também, e perceberam que, né, o arroz que... Pegavam 2 potinhos, pode fazer para testar. E aí um arroz que recebia a informação boa, ficava bom por muito tempo, mesmo no ambiente não controlado, ou seja, fora da geladeira e tal, por mais dias. O outro que não recebia informação boa ou recebia informação negativa, ele deteriorava. Então o mesmo acontece com o nosso corpo, o mesmo acontece com tudo. É a energia recebendo informação e essa energia responde, tá? A energia responde respondendo ao seu comando, só que você tem que usar esse comando a seu favor, tá bom? Deixa eu ver a última pergunta da Joyce. Hoje já acordo indo para o espelho, tipo a cena da Nazaré Tedesco. Joyce, você é maravilhosa, você é gostosa, você é linda. Gente, não é tudo isso não, imagina, não. Que é aquela questão, né, de você ser humilde, de você ser modesto. E aí você consegue se depreciar. Não, imagina, não foi nada demais, não, tudo isso. Não, menina, eu sou desnobelhada mesmo. Observe, sem perceber o quanto a gente faz afirmações negativas sobre a gente. Mas aí quando a gente vai fazer às vezes uma positiva, tem muita dificuldade. E eu espero que todo mundo chegue no nível da Joyce, de conseguir falar e se sentir bem enquanto fala, tá bom? Então é isso, gente. Encerrando aqui. Agora eu vou almoçar. Então, depois do almoço, eu vou deixar pra vocês aqui os livros que eu indiquei, tá bom? De indicação dos livros da Louise Hay, né? Do Joseph Murphy, vai ficar lá na descrição, tá? No destaque, livros, já tem livros lá em destaque, vou colocar os outros. E da loja já tá lá. Consultoria, só me chamar por direct, tá bom? Eu vou fazer um e-mail pra consultoria pra ficar mais organizado, mas vai ficar, chama por direct se precisar. Façam, testem e me contem os resultados, como vai ser. Compartilhe essa live com outras pessoas. Clique em compartilhar e compartilhe essa live com outras pessoas para que possam ajudar outras pessoas. Tá bom, gente? Um beijo pra você. Ana, um prazer estar aqui. Fico muito feliz que você tenha gostado, tá bom? Todo mundo que tava aqui. Joyce, Lili, a Ana, a Polly, a Soraya. Tinha bastante gente, mas eu esqueço os nomes de todo mundo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até a próxima semana. E pratiquem, principalmente. Pega o que vocês pegaram aqui e pratiquem. Só vai ter resultado se vocês praticarem.